Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos continuar falando sobre alguns temas e alguns conteúdos que caem no vestibular da UFO, no quesito, na disciplina de filosofia. No eixo temático da teoria do conhecimento, da epistemologia, do estudo do conhecimento, o estudante poderá ver uma amostra do trabalho da filosofia para definir o conhecimento e a ciência, mapear as suas fontes e os seus limites, pensar o papel da subjetividade humana na formação da objetividade científica, entre outros problemas. O recorte proposto também se justifica por indicar como os filósofos pensaram o surgimento da ciência moderna, a revolução científica moderna. Trata-se, no entanto, de uma exposição pautada pelo debate, mostrando diferentes posições rigorosamente estabelecidas sobre a mesma problemática, sobre o mesmo problema. Ao estudar a formulação de Descartes sobre o método, o papel da imaginação na construção do conhecimento pensado por Hume e a revolução copernicana de Kant, percebemos, sobretudo, que o esforço do homem para compreender o mundo é uma tarefa árdua e inacabada. O Descartes, filósofo francês que viveu no século XVII, ele vai elaborar as regras do método, que são 4. A primeira regra da evidência: só admita aquilo que for evidente, sobre o qual não paire nenhuma dúvida. Então, o objeto de estudo tem que ser evidente. Se qualquer dúvida pairar sobre a existência do objeto, ele deve ser descartado enquanto objeto de conhecimento. Então, a primeira regra da evidência. A segunda, da análise: dividir esse objeto em quantas partes for possível, para conhecer parte por parte. A segunda regra, a regra da análise. A terceira regra é a regra da síntese. Você vai juntar as partes e ver como elas funcionam no todo. Essa é a terceira regra do método cartesiano. A quarta regra é a regra da enumeração ou da revisão. Você vai refazer todos os processos anteriores e ver se não ficou nada faltando, se não houve nenhuma negligência ou se não houve nenhum erro no processo de evidência, análise, síntese. Tem a dúvida e o cogito, ele vai duvidar de tudo, ele duvida de tudo que ele aprendeu com os professores, de tudo que ele percebe com os sentidos, que os sentidos nos enganam. Ele chega ao absurdo, e aí a dúvida hiperbólica, a dúvida exagerada, de duvidar da própria existência. Peraí, será que eu existo mesmo? Aí ele chega a uma conclusão. Peraí, eu posso duvidar de tudo, mas tem uma coisa que não tem como eu duvidar. Duvidando, eu estou pensando. Penso, logo existo. Cogito ergo sum. Penso, logo sou. Então a única coisa que garante a minha existência é o pensamento. É a única coisa que eu não tenho como duvidar, porque duvidando eu estou pensando. Por isso ele é um racionalista. A única coisa certa, segura, é a razão, o pensamento que é produzido pela razão. Ele vai trabalhar a teoria das ideias. Segundo Descartes, existem 3 tipos de ideia. As ideias adventícias, que é aquelas que vêm do sentido, que a gente vê, né, através da visão, audição, tato, paladar, olfato. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu sinto o cheiro, que eu sinto o sabor e que eu posso tocar, sentir a viscosidade. Então essas são as ideias adventícias, aquelas que advêm dos sentidos. As fictícias são ideias inventadas, geralmente a composição de ideias adventícias. Por exemplo, a ideia de Pégaso. Eu pego a ideia do cavalo, que eu já vi, junto com a ideia de asa de um outro animal, junto as duas e crio uma ficção, que é o Pégaso. A mesma coisa com todas as ideias fictícias, elas são sempre um amontoado de ideias adventícias. E as ideias inatas, que são aquelas ideias que nós nascemos com elas, que não tem explicação serem advindas dos sentidos, porque nunca, nem ninguém, ou ninguém viu, ou ouviu, ou tocou, ou sentiu, ou teve qualquer experiência. Por exemplo, a ideia de Deus. Alguém já viu, já ouviu, já tocou, já sentiu o sabor e o cheiro de Deus? Não, segundo Descartes. Então essa ideia só poderia ser inata, ela nasceu com nós, ela está na nossa alma desde o nascimento, e teria sido o próprio Deus quem colocou essa ideia na nossa alma, na nossa mente, no nascimento, para que depois nós pudéssemos procurá-lo. Assim como a ideia de infinito, perfeição e tantas outras coisas que nós não podemos experimentar com os nossos sentidos, mas que existem na nossa mente e que, segundo Descartes, só poderiam ser inatas. Então já falamos das regras que compõem o método cartesiano, que são 4. Regra da evidência: só admitir algo ou um objeto para o estudo, para o conhecimento, como se ele for evidente, se sobre ele não pairar qualquer dúvida, se ele for indubitável.
Análise, dividir em quantas partes forem necessárias para conhecer o objeto, parte por parte. É assim que funciona na biologia, por exemplo, ela vai dividindo em parte por parte até chegar na última parte viva do ser humano, que são as células. A química já vai dividindo em parte por parte até chegar nos átomos. A física quântica vai dividindo por parte até chegar no mundo subatômico, né, dos quarks, dos prótons, dos elétrons, dos nêutrons. Então é assim que funciona a ciência, dividindo por parte. Depois vai juntando na síntese, vendo como essas partes funcionam no todo da realidade. E por último, a regra da enumeração, da revisão, que é refazer todos os processos sempre, constantemente, para ver se nada foi negligenciado, se não deixou passar nenhum erro ou equívoco. A dúvida cartesiana, ela é metódica, ela é um método para chegar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro, é um caminho para se chegar a esse conhecimento certo, seguro e verdadeiro. Ela é hiperbólica, exagerada, ele chega a duvidar da própria existência, ele conclui, peraí, tem uma coisa que não tem como duvidar, duvidando eu estou pensando, penso, logo existo, cogito, ergo sum. E é provisória, ele não vai usar a dúvida indefinidamente, só até chegar a algo que foi indubitável, e aí quando ele chega no cogito, no penso, logo existo, ele já supera a dúvida e a abandona, porque chegou a algo que é indubitável. O cogito cartesiano é uma verdade indubitável, não tem como duvidar, porque duvidando você está pensando, penso, logo existo. E é o fundamento de outras verdades, é o cogito, é o pensamento que garante que Deus existe, porque é Deus quem faz com que eu pense, é Ele que garante que exista o meu pensamento. E a matemática, que são as realidades às quais nós temos acesso. A matemática não precisa da experiência, ela pode ser desenvolvida só no âmbito da razão, e por isso é o conhecimento mais certo, seguro e verdadeiro que existe, segundo o próprio Descartes. Qualquer outra experiência, qualquer outro tipo de conhecimento que tenha como fonte, como origem, os sentidos, esse conhecimento não é um conhecimento muito seguro, segundo Descartes. Então já falamos das ideias adventistas, são aquelas que vêm dos sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato. As fictícias, que são as inventadas, como Pégaso, como que mais, a sereia, como a ideia da fera, do monstro mitológico, da esfinge. Todas essas ideias são composições de ideias adventícias. As fictícias são composições, você pega e agrega. E as crias inatas são aquelas que nós nascemos com elas e que não teriam outra explicação que não fosse isso, o fato de termos nascido com ela. E a origem e o valor da verdade de cada uma delas. Mas todas elas cada uma tem uma origem diferente, né? Adventícia vem de sentidos, as fictícias da nossa imaginação, e as inatas vêm de nascimento, já estão na nossa mente desde o nascimento. E o valor, a mais valiosa, as mais valiosas são as inatas. As fictícias não têm valor, muito valor, porque são fruto da imaginação, e as adventícias são mais ou menos, são interessantes porque contribuem com o conhecimento, mas são duvidosos porque vêm dos sentidos, e os sentidos nos enganam. Agora vamos falar de David Hume, esse filósofo escocês que viveu no século XVIII. Ele vai fazer uma distinção entre impressões e ideias. Impressão é isso que nós estamos tendo aqui agora. Vocês estão me vendo, estão ouvindo, não estão sentindo o meu cheiro. Ainda bem, porque eu acho que eu estou vencido. Tomei banho hoje de manhã e passei perfume desde então. Não renovei o perfume. Não estão sentindo meu sabor. Não estão sentindo meu sabor, porque não estão colocando a língua em mim. E nem estão me tocando, mas estão tendo impressões. A impressão é aquilo que vem do sentido de forma imediata, agora, quando você está vendo, ouvindo, sentindo o cheiro, o sabor e tocando. Já as ideias é aquilo que fica. No dia da prova do vestibular, espero que a ideia fique, ou seja, essa impressão de agora gere uma ideia na sua mente e que essa ideia possa ser recordada no dia da prova do vestibular de filosofia da UF. Então, a ideia é sempre mais fraca. Por quê? Porque ela é fruto de uma impressão, e é essa recordação, essa impressão que ficou na nossa alma, na nossa mente, e de alguma maneira nós as recordamos. Se eu pedir para vocês imaginarem agora um elefante, vocês conseguem imaginar,
Por quê? Vocês têm essa ideia na mente, porque algum dia você teve a impressão. Então a impressão é o primeiro passo para uma ideia. Não existe ideia na nossa mente que antes não tenha existido enquanto impressão. Se a gente tenha visto, ouvido, tocado, sentido o sabor ou o cheiro. Ele vai falar dos princípios de conhecimento, de associação, que a gente vai associando as coisas por semelhança, por contiguidade, por semelhança, por proximidade e por causa e efeito. Mas esses princípios de associação, eles são fruto do hábito, eles não são necessários. Não é porque eu vejo o sol nascer todo dia que eu posso dizer que isso é necessário e que o sol nascerá todos os dias. O hábito faz eu acreditar que sempre o sol vai nascer, mas esse hábito ele não tem necessidade alguma. Não há necessidade que as coisas aconteçam como acontecem na natureza. Aquilo ali, as leis, ou a lei de causalidade, causa e efeito, é apenas fruto do hábito. Por ver as coisas se sucedendo, se repetindo, eu costumo associar uma coisa com a outra. Não é porque toda vez que eu vejo fumaça aqui tem fogo que eu posso dizer onde há fumaça tem fogo. Essa associação, segundo David Hume, ela é fruto do hábito e não é necessária. A causa não tem relação alguma com o efeito. Isso é por conta de nos habituarmos a ver sempre isso acontecer, que a gente tenta inferir e antecipar as coisas. Então, o que nós chamamos de conhecimento é fruto do hábito de verem as coisas sucederem em si. Então, não há necessidade alguma. E aí, por isso, entra no campo do ceticismo. David Hume é considerado um cético, porque ele acha que a relação de causa e efeito não existe em si, não tem necessidade alguma, ela não passa de hábito e de ilação, a gente tentar inferir as coisas a partir da história pregressa e tentar prever. Então, essa é a diferença entre o empirismo e o racionalismo. Para os empiristas, nós conhecemos graças à experiência sensível, aos sentidos, visão, tato, audição, paladar e olfato. E o inatismo diz que existem ideias. Para o empirismo, não. Para o empirismo, quando nós nascemos, nós somos uma folha de papel em branco. Não há nada na nossa mente. Não há nada no nosso intelecto que não tenha nele chegado, senão por meio dos sentidos. São as experiências sensíveis que vão gravar as ideias na nossa mente. Já para o inatismo, algumas ideias são inatas. Nós nascemos com elas. Uma ideia de Deus, de perfeição, de infinito. As próprias ideias matemáticas, nós já nascemos com elas já estão na nossa mente. Se você não consegue aprender matemática, é porque você não nasceu com a matemática inata. Então, a teoria do conhecimento de David Hume parte da classificação das percepções, ideias e impressões. Então, tudo que nós conhecemos por meio de duas coisas. Tudo aquilo que a nossa mente tem acesso. As impressões é aquilo que a gente está vendo agora de forma imediata, através dos sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato. E as ideias é aquilo que fica depois das impressões. E a ideia é sempre mais fraca e vaga. A ideia que eu pedi para você imaginar do elefante, ela é bem mais vaga do que isso que você está vendo aqui agora, eu vendo e me ouvindo falando. Então, há uma anterioridade das impressões. A impressão é sempre anterior e imediata, através dos sentidos, em relação às ideias. E o critério da intensidade. A impressão sempre é mais intensa do que a ideia. Por quê? Porque a impressão se dá no momento presente, a partir daquilo que você vê, ouve, toca e sente por meio do sentido, sente o sabor, o cheiro. Enquanto a ideia ela é sempre menos intensa, ela é mais fraca, mais vaga, porque é aquilo que ficou da impressão, é aquilo que restou da impressão. Então, os princípios naturais de associação das ideias na mente, que são princípios arbitrários, é de semelhança. A gente costuma aproximar as coisas por semelhança, por contiguidade, proximidade e causa e efeito. Onde a fumaça há fogo. O sol vai nascer amanhã, porque nasceu ontem, nasceu antes de ontem. E então, é preciso ter uma noção de que esses são recursos que a mente possui para produzir conteúdos cognitivos, ou seja, conteúdos de conhecimento, mas não há necessidade nenhuma deles existirem, ou deles serem assim como são. Então, a partir dos pressupostos do empirismo de Hume, ou seja, para ele nós conhecemos graças aos sentidos, entender por que é impossível se construir a priori o conceito de casualidade, ou causalidade, de causa e efeito. Não é possível a priori, não é necessário, isso é fruto do hábito. Esse conhecimento que a gente desenvolve, que a gente produz,
é fruto do hábito. A gente costuma associar uma ideia com a outra como se houvesse uma necessidade de ligação entre uma e outra, quando na verdade não há. Pode ser que o sol não nasça amanhã. Não é porque todo metal que eu conheço conduz energia elétrica, eu posso dizer que todo metal conduz energia elétrica. Eu começo a fazer associações e ilações que são temerárias, segundo o David Hume. O hábito, em decorrência, é um recurso cognitivo para explicar a relação de causa e efeito, mas não há nenhuma necessidade. Então, nos últimos 2.500 anos, os filósofos têm estudado a possibilidade de um discurso sobre o que é comum aos vários campos do saber humano. Traduzindo para o conceito pedagógico atual, uma das questões fundamentais da filosofia é a interdisciplinaridade, ou seja, a relação entre as disciplinas. De um lado, toda disciplina tem método, ou seja, um caminho pelo qual ela percorre, né, pelo qual ela passa, para relacionar eventos, para procurar explicar algo, caracterizamos como uma forma de saber. Perguntas como essa: o que é um método? É esse caminho que leva ao conhecimento certo, seguro, verdadeiro. O que é causa? O que é efeito? O que é uma explicação? O que é uma disciplina? O que é conhecer algo? Fazem parte do questionário de perguntas filosóficas. O próprio Sócrates é o inaugurador desse tipo de pergunta, sabendo o que é a acuidade das coisas, como vai chamar ou vai denominar os medievais. O que é uma explicação, o que é uma disciplina, o que falando, né, o questionário filosófico, definindo um discurso que não é feito por nenhuma outra disciplina e ao mesmo tempo diz respeito a todas elas. Desse modo, a preocupação filosófica é com a constituição de uma visão de conjunto do saber humano, sustentada por uma reflexão crítica e rigorosa. Por outro lado, a filosofia não procura só entender o discurso científico, seu objeto de estudo, seus pressupostos, sua potencialidade, mas lida também com o campo dos valores e dos efeitos, dos afetos, daquilo que nós consideramos importante, daquilo pelo qual a gente sente atração ou de que de alguma maneira nos afeta. Ela pensa tanto cada uma em separado como também a relação das três formações distintas do homem: a técnico-científica, que habilita o homem a conhecer as coisas, e a formação humanista, que refina a sensibilidade humana, e a formação ética, que se ocupa com a conduta humana. A filosofia, portanto, pergunta pelo sentido integral da educação do homem, que os gregos chamavam paideia. A educação integral é conhecer o homem como um todo e desenvolver o homem como um todo, né? Tanto no aspecto religioso, quanto político, quanto ético, quanto filosófico. Então, em tudo, né? Físico também, a ginástica entre os gregos estava aí para isso. A bibliografia sugerida pelo vestibular da UFA, o Filosofando, né, o livro Filosofando, o livro do Gabriel da Aranha e Martins, o livro Vindo da Filosofia, do Charita, o livro Convite à Filosofia, da Marilena Chauí, o livro Filosofia, da própria Marilena Chauí, Filosofia, Iniciação e Investigação Filosófica, do José da Cunha, Iniciação e História da Filosofia, dos pré-socráticos, da Wittgenstein, do Danilo Marcondes, Textos Básicos de Filosofia, também do Danilo Marcondes, o Baldo Nicola, Antologia Ilustrada de Filosofia, As Origens da Idade Moderna, o Curso de Filosofia do Antônio Rezende, o organizador, os filósofos através dos textos de Platão a Sartre, por um grupo de professores, né? E a bibliografia complementar, o Dicionário de Filosofia, do Bagnano, a Filosofia e a Felicidade, do Philippe Van de Bosch, Não Nascemos Prontos, Provocações Filosóficas, do Mário Sérgio Cortella, Aprendendo a Filosofar em 25 lições, do Poço de Tales, a Desconstrução de Derrida, do Nicolas Fern, 6 filósofos na sala de aula, do Vinícius Figueiredo, que é o organizador, Platão, Maquiavel, Voltaire, Kant e Sartre, Justin Gardner, O Mundo de Sofia, um romance da história da filosofia, O Dia do Coringa, do Justin Gardner, o Flávio de Kovács, O Sentido da Vida, Uma Pausa para Pensar, Grados Filosóficos, A Construção da Filosofia Ocidental, do Monique Labrune e Laurent Jaffro, O que é Poder, do Lebrun, Ética dos Maiores Mestres através da História, do Olinto Pegoraro,
As Perguntas da Vida, do Fernando Sabater, e Ética para Meu Filho, também do Fernando Sabater, e a República de Platão. Então, o papel da filosofia, deixa eu ver aqui se... E já falamos, né, sobre a ação. Na conclusão do eixo temático da teoria do conhecimento, o estudante deverá examinar a proposta do criticismo kantiano para definir conhecimento e ciência, mapear suas fontes e os seus limites, pensar o papel da subjetividade, do sujeito, do conhecer, da subjetividade humana, na formação da objetividade, do objeto de estudo da ciência, objetividade científica. O recorte proposto também se justifica por indicar como o inatismo a teoria do conhecimento, que diz que existem ideias inatas, ou seja, ideias que nós nascemos com elas, o empirismo, que diz que não há ideias inatas, que todas as ideias vêm dos sentidos, da experiência sensível, o homem quando nasce é uma folha de papel em branco e todas as ideias serão escritas pelas experiências. E o criticismo, pensar um surgimento da ciência moderna. O conteúdo programático aí, o Kant, a Revolução Copernicana Kantiana. O que foi a Revolução Copernicana? Copérnico disse que a Terra não era o centro do universo, que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas a Terra que girava em torno do Sol. Durante boa parte da história do conhecimento, da teoria do conhecimento, da epistemologia, do estudo do conhecimento, acreditava-se que o conhecimento girava em torno do objeto. Ou seja, o sujeito rodeava o objeto e o objeto deixava no sujeito as impressões. A partir de Kant, ele vai fazer uma revolução copernicana. O conhecimento não gira mais em torno do objeto, mas em torno do sujeito. É o objeto, que é o sujeito quem vai construir a sua representação do objeto. Então, a construção parte do sujeito. O sujeito é que exerce o papel primordial no processo do conhecimento. Ele vai falar de intuição pura e empírica, ou seja, aquilo que nós percebemos com os nossos sentidos, e a intuição pura são as categorias a priori que a nossa alma já possui da sensibilidade, das faculdades da sensibilidade, para perceber as coisas. Então a gente já nasce com essa intuição, com essa capacidade, com essa sensibilidade, com a capacidade de perceber as coisas sensivelmente através dos sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, apesar de não termos ideia alguma na mente, segundo o Kant. E o conceito puro empírico, o conceito é algo produzido pela faculdade do entendimento. O conceito puro são as categorias a priori da faculdade do entendimento que nos permitem conhecer as coisas. E o empírico já é o conceito, a ideia construída. Então ele vai falar de a priori. O que é a priori no homem? A priori é aquilo que nós já nascemos com. Por exemplo, a capacidade de sentir e de entender, as faculdades da sensibilidade, que nos permite sentir as coisas através dos sentidos, e com a faculdade do entendimento. Os sentidos enviam as informações para a faculdade do entendimento, que processa e transforma isso em conhecimento. A posteriori é aquilo que já vem depois da experiência sensível. Ele vai falar de fenômeno e coisa em si. Fenômeno é aquilo que aparece, a gente só conhece o fenômeno, não o número ou a coisa em si ou a essência das coisas. Eu só conheço a forma como as coisas aparecem para mim e são as minhas faculdades, aquilo que é a priori em mim, que vai determinar como eu vou enxergar e construir o meu conceito e o meu conhecimento da realidade. Ele vai falar também de transcendental e transcendente. Qual que é a diferença entre transcendental e transcendente? Transcendente é aquilo que está além do que pode ser percebido pelos sentidos. Já o transcendental é aquilo que nós portamos de alguma maneira, é aquilo que é universal em nós, que faz com que a gente partilhe junto com o restante da humanidade, e isso que é transcendental é também algo como se fosse a priori, nato. Mas, apesar de que não existe ideia inata alguma, nós só nascemos com a capacidade, com as faculdades da sensibilidade e do entendimento, segundo Kant. Ele vai falar dos juízos analíticos. Os juízos analíticos não trazem contribuição nenhuma para o conhecimento, porque eles são tautológicos, são dotados de truísmo. Por exemplo, dizer que a bola, o círculo é redondo, que a bicicleta tem 2 rodas, que o triciclo tem 3 rodas, que o triângulo tem 3 lados. Isso é um juízo analítico, onde o predicado está só detalhando o que já está contido no sujeito, não agrega nada, não traz nenhuma novidade. Enquanto o juízo sintético é aquele que acrescenta algo a alguma coisa. Quando eu digo que a folha de papel ela é branca, no conceito de folha de papel não está implícito que ela é branca. Mas essa aqui pode ser branca. Existem folhas de papel de outras cores.
Então, o branco, ele acrescenta algo, mas só que esse juízo é particular. Por isso ele vai defender os juízos sintéticos a priori, que são juízos onde o predicado acrescenta algo ao sujeito e ao mesmo tempo é universal, vale em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Então, já falamos da Revolução Copernicana. Durante muito tempo o conhecimento se centrou no objeto, agora ele vai fazer uma crítica do sujeito, mostrando como o sujeito que constrói a representação sobre o objeto, no pensamento kantiano, como uma nova forma, uma nova concepção da relação entre o sujeito e o objeto, no uso teórico da razão. Durante muito tempo acreditou-se que o objeto era o centro do conhecimento, conseguindo formular essa concepção a partir das características apresentadas abaixo. Então, vai ser preciso diferenciar os conceitos e intuições como representações de diferentes faculdades. A intuição é a representação da faculdade da sensibilidade, que é a faculdade de sentir, ou seja, aquilo que nós percebemos com os sentidos. Isso que é inato, é a priori em nós nascemos com essa faculdade, mas essa faculdade não é dotada de ideia alguma. Então, essa faculdade vai tirar da realidade, vai coletar os dados e as informações da realidade, vai mandar da faculdade da sensibilidade para a faculdade do entendimento, a faculdade do entendimento vai processar isso, transformar em conhecimento. Então, a intuição é da faculdade da sensibilidade, o conceito é da faculdade do entendimento. É preciso entender também em Kant, sumariamente, no plano da sensibilidade do intelecto, a relação entre a priori e a posteriori. A priori é aquilo que vem antes e independe da experiência. Ou seja, eu tenho a faculdade da sensibilidade e do entendimento. Isso vem antes e independe de qualquer experiência. Eu já tenho isso. E isso é que vai me permitir conhecer as coisas. Se eu não tivesse, se eu não fosse dotado dessas faculdades, eu não poderia conhecer coisa alguma. Então, é isso segundo o Kant. A posteriori é aquilo que já vem depois da experiência. É aquilo que surge depois de experimentar as coisas com os sentidos coletar esses dados, transformar, mandarem para a razão, para o entendimento processar e transformar isso em conhecimento. Sem confundir o a priori com a posse de conteúdos inatos, ideias inatas. Para ele não há ideias inatas. O a priori é diferente do inato por isso. O a priori é porque independe da experiência. Não precisa eu experimentar ferver a água para saber que ela vai ferver a 100 graus Celsius. Então isso é a priori. A experiência só vai confirmar aquilo que já existe a priori, aquilo que já é uma realidade a priori. Então, compreender a relação do conceito de fenômeno. Fenômeno vem do grego, significa aquilo que aparece para a minha consciência, para o meu sujeito, para o meu eu transcendental, que é universal. O meu eu é dotado das mesmas qualidades e características de todos os outros eus. É um fenômeno. E esse meu eu que capta o fenômeno, aquilo que aparece para mim, para a minha consciência. Com os conceitos de tempo e espaço. Tudo que eu percebo no tempo e no espaço. Eu não consigo compreender e perceber nada fora do tempo e do espaço. Eu só consigo compreender as coisas aqui e lá, em outro lugar. E no tempo, antes, agora e depois. Tudo que eu conheço e percebo é no tempo e no espaço. E sensações de ser capaz de separá-lo do conceito de coisa em si. Eu não consigo conhecer a coisa em si, a essência das coisas, mas somente a aparência. O número não é uma realidade a qual eu tenho acesso. É preciso compreender em Kant também, sumariamente, o transcendental como um conhecimento das formas que antecedem a experiência. É aquilo que é inato, ou a priori, como Kant chamava, Então, a faculdade da sensibilidade e a faculdade do entendimento são coisas transcendentais. Ou seja, nós somos dotados disso desde o nascimento. E é isso que permite e faz com que todos nós sejamos semelhantes, nós humanos, e permite que todos nós possamos conhecer as coisas. Então, compreender o transcendente como conhecimento dos objetos que estão fora do domínio da experiência. E o transcendente não pode ser algo científico, vai dizer Kant, porque você não pode experimentar com os sentidos.